Nesta série Abolicionistas, a história de Luiz Gama é sem dúvida uma das mais emocionantes narradas aqui no canal. Ele nasceu livre, em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830, em um sobrado da Rua do Bangala. Seu nome completo era Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Filho de um fidalgo português, e da escrava livre, Luísa Maim, africana da Costa da Mina. Mas em 1840, com 10 anos, foi levado por seu pai para o Rio de Janeiro e vendido como escravo ao comerciante e contrabandista, Antônio Pereira Cardoso, para pagar uma dívida de jogo. Ao longo de toda a sua vida, Luiz Gama nunca citou o nome do seu pai, talvez por desgosto, mas hoje se sabe que seu nome era Antônio Augustinho Carlos Pinto da Gama. Porém de sua mãe, Luísa Maim, tinha muito orgulho e saudades, e para quem escreveu um belo poema. Luiz Gama projetou-se na literatura em função de seus poemas, nos quais satirizava a aristocracia e os poderosos de seu tempo, muitas vezes se ocultava sob o pseudônimo de Afro, Getulino e Barrabás. Em 1859, Luiz Gama publicou uma coletânea de versos satíricos, intitulado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, que fez grande sucesso, de onde extraímos o poema Quem Sou Eu? Neste poema ele satiriza o termo bode, pois bode era uma gíria, que se usava para ridicularizar os negros. Então ouça agora o que diz esse poema. Quem sou eu? Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito, que trago na fronte escrita esta palavra, ninguém. Dito de Augusto Emílio Zaluar, Dores e Flores. Amo o pobre, deixo o rico, vivo como o tico-tico, não me envolvo em torvelinho, vivo só no meu cantinho, da grandeza sempre longe, como vive o pobre monge, tenho muito poucos amigos, porém bons, que são antigos. Fujo sempre à hipocrisia, à sandice, à fidalguia, das manadas de barões, anjo bento, antes trovões, faço versos, não sou vate, digo muito disparate, mas só rendo obediência, à virtude e à inteligência, eis aqui o Getulino, que no plectro anda mofino. Sei que é louco e que é pateta, quem se mete a ser poeta, que no século das luzes, os birbantes mais lapuzes, compram negros e comendas, têm brasões, não das calendas, e com tretas e com furtos, vão subindo a passos curtos, fazem grossa pepineira, só pela arte do Vieira, e com jeito e proteções, galgam altas posições, mas eu sempre vigiando, nessa súcia vou malhando, de tratante, bem ou mal, com semblante festival. Dou de rijo no pedante, de pílulas fabricante, que blasona a arte divina, com sulfatos de quinina, trabuzanas, xaropadas, e 1000 outras patacoadas, que sem pingo de rubor, diz a todos que é doutor. Não tolero o magistrado, que do bril descuidado, vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crime, no mendigo que deprime. Neste dou com dupla força, até que a manha perca ou torça, fujo às léguas do lojista, do beato e do sacrista, crocodilos disfarçados, que se fazem muito honrados, mas que tendo ocasião, são mais ferozes que o leão. Fujo ao cego lisonjeiro, que qual ramo de salgueiro, maleável sem firmeza, vive a lei da natureza, que conforme sopra o vento, dá 1000 voltas num momento. O que sou e como penso, aqui vai com todo o senso, posto que já veja irados, muitos lorpas enfunados, vomitando maldições, contra as minhas reflexões. Eu bem sei que sou qual grilo, de maçante e mau estilo, e que os homens poderosos, desta arenga receosos, hão de chamar-me tarelo, bode, negro, monge belo. Porém eu que não me abalo, vou tangendo o meu badalo, com repique impertinente, pondo a trote muita gente. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa, o que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta, há cinzentos, há rajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus, e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes, e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra, nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, viadores, belas damas emproadas, de nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes,
frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes. Em todos há meus parentes. Entre a brava militança, fulge e brilha a alta bodança. Guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes há santificados, que por nós são adorados, entre o coro dos anjinhos, também há muitos bodinhos. O amante de seringa, tinha pelo e má catinga. O deus Mendes, pelas costas, na cabeça tinha pontas. Jove quando foi menino, chupitou leite caprino, e segundo o antigo mito, também fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guardam bode o Alcorão, nos lundus e nas modinhas, são cantadas as bodinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse pois a matinada, porque tudo é bodarada. Com 17 anos, Luiz Gama conheceu Antônio Rodrigues do Prado Júnior, jovem de Campinas, que havia se mudado para São Paulo, para concluir seus estudos. Com ele selou um elo fraternal, e também aprendeu a ler e escrever. Em 1848, com 18 anos, sabendo que sua situação como escravo era ilegal, uma vez que sua mãe era livre, Luiz Gama fugiu para a cidade de São Paulo, conquistou a alforria na justiça, e alistou-se na força pública da província de São Paulo. Em 1850, Luiz Gama casou-se com Claudina Fortunata Sampaio Gama, e neste mesmo ano tentou ingressar no curso de Direito, do Largo de São Francisco, mas a faculdade recusou sua inscrição porque era negro e pobre. Mesmo sendo hostilizado pelos professores e alunos, ele assistia às aulas como ouvinte, e também tinha acesso à biblioteca da instituição, o que lhe deu subsídios para sua educação autodidata. No período em que serviu na força pública, nas horas vagas, atuava como copista para um escrivão e como amanuense no gabinete de Furtado de Mendonça, delegado catedrático da Faculdade de Direito, que lhe facilitava o acesso aos livros. Foi assim que ele conseguiu exercer seu ofício na posição de rábula, uma espécie de advogado prático desprovido de formação acadêmica. Ele defendia ações de primeira instância, por meio de autorização provisória, obtida no juizado municipal ou definitiva pelo Tribunal da Relação. Mesmo sem ser formado em direito, mas com ousadia, brilhantismo, embasamento impecável e oratória afiada, a justiça teve que se curvar às suas alegações. Por ter escolhido defender as causas abolicionistas, e por ter sido bem-sucedido nas lutas travadas perante os juízes, sua fama atraiu um grande número de clientes. Luiz Gama recebia em sua casa um mundo de escravos humildes em busca da liberdade. Luiz Gama esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Em 1873 participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista. Em 1880 tornou-se o líder da mocidade abolicionista e republicana, participava de sociedades secretas como a maçonaria, que o ajudava financeiramente. Neste mesmo ano, em 25 de julho, a pedido do seu amigo Lúcio Mendonça, escreveu uma carta autobiográfica intitulada Lances Doloridos, onde conta um pouco sobre sua vida e de sua saudosa mãe. Leremos agora o texto escrito por Luiz Gama. Sou filho natural de uma negra, africana livre da Costa Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Maim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino, na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro, e nunca mais voltou. Procurei-a, em 1847 e em 1856, em 1861 na corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos Minas, que a conheciam e que me deram sinais certos, que ela acompanhada com malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna, em 1838 foi posta em prisão,
e que tanto ela como os seus companheiros desapareceram. Era a opinião dos meus informantes que esses amotinados fossem mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude alcançar a respeito dela. Luiz Gama, mesmo com tanta luta pela liberdade, não viveu para ver a escravidão ser abolida oficialmente no país, em 1888. Faleceu em São Paulo, no dia 24 de agosto de 1882, aos 52 anos por complicações da diabetes. Foi sepultado no Cemitério da Consolação, muito honrado, com a presença de 3.000 pessoas, em uma São Paulo de 40.000 habitantes. No próximo vídeo leremos para vocês mais alguns poemas de Luiz Gama, e mostraremos também sua história completa, seus poemas para a mãe, para sua amada esposa, e uma carta para seu filho Benedito. Compartilhe com seus amigos. Obrigado, até a próxima.